Olá! Então, meu público querido, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa, do seu programa, aqui pela TV Minuano, canal 525 da Claro. Hoje, o assunto que vamos tratar será sobre as bets. O que são as bets? São as apostas esportivas. Então, numa linguagem simples, clara, objetiva e muito apropriada para o seu entendimento, que é nosso telespectador, vamos tratar desse assunto com dois queridos entrevistados, advogados, os queridos doutores advogados, doutor Cristiano, um nome pomposo, né, doutor? Cristiano Bornel e a doutora Michele Peixoto Bresolim. Doutor Cristiano é advogado, especialista em direito tributário, também civilista, né, doutor? Sim, e professor universitário, já vou lhe passar a palavra. E a doutora Michele, também advogada criminalista, mediadora também, né, doutora? Doutor Cristiano, eu vou lhe passar a palavra para o senhor fazer as suas apresentações da sua labuta jurídica aí. A palavra é sua. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou o Cristiano, como tu disseste. Inicialmente, antes de tudo, sou advogado, tenho alguns bons anos de formação, mais de 20 anos de formação. Bem pouquinho tempo, né, doutor? E sempre fui apaixonado pela militância, então eu sou atuante. A minha especialização é em direito tributário, direito financeiro, em área empresarial e adoro o que eu faço. E se a gente parar para pensar, o tema que a gente vai incorporar tem tudo a ver com o que eu faço, porque o tributário faz parte da vida da gente, a gente só não sente. Aliás, o direito, e aí a importância do programa, faz parte da vida da gente. Verdade. Sou professor universitário e acho que isso é justo, porque aquilo que a gente aprende, a gente tem um pouco como missão passar adiante. Quais as faculdades que o doutor... Na realidade, eu sou contratado do grupo UniFTEC, que tem como faculdades FTEC na Zona Norte ali, e o IBGEM aqui no Menino Deus, em Porto Alegre, na Praia de Belas ali. Bacana. Eu acho a área do direito tributário muito difícil, doutores. Acho ela bem complexa. As pessoas têm essa impressão, ela é detalhista, mas se a gente parar para pensar, o ramo da doutora também é tão detalhista quanto. Difícil. Mas... olha só, meu público querido, vamos aprender bastante conceito aqui. A gente vai ter hoje informações assim magníficas nessa área. Doutor, vamos lá. Pode passar seu Instagram aí para quem quiser lhe seguir. É @Cris de Cristiano Bornel, Borneo. Cris Bornel, tudo junto. Perfeito. Doutora Michele Bresolim, fala um pouco da sua especialidade. A palavra é sua. Obrigado, Fabiane. Eu quero agradecer, né, o convite, né, para estar aqui. Segunda vez, né? Já estive aqui numa outra oportunidade, segunda, né? E virou muitas outras, né, doutor Cristiano? Com certeza. Então, eu quero agradecer, dizer que é um prazer estar aqui, porque eu acho esse programa interessantíssimo, porque ele presta um serviço para a cidadania, né? É de utilidade pública. Porque as pessoas que não têm acesso a uma faculdade de direito, não têm acesso a saber os seus direitos, né? Direitos e deveres. Muitas vezes eu acho assim, esse é um programa importantíssimo. Pegando só o gancho, antes da doutora terminar de se apresentar, o Mundo Jurídico é um programa idealizado justamente nesse formato, que o direito chegue ao cidadão com uma linguagem muito simples, para que ele realmente possa entender, e nós aqui podemos contribuir com o exercício da cidadania cada vez mais. E o assunto de hoje é um dos mais importantes dos últimos tempos, né? Que trata sobre as bets. Inclusive, já movimentou muito o cenário político e artístico, né? Nos últimos dias. Doutora, por favor, prossiga nas suas apresentações. Eu trabalho na advocacia criminal há 18 anos, né? Tenho pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal. Eu sou estudante também, eu estou fazendo a pós-graduação em Tribunal do Júri. Ai, que bacana. Né, que é uma área que eu gosto muito, que é atuar na tribuna, né? Eu acho muito interessante. Faz júri, doutora? Faço júri. E adoro, que nem o doutor falou, gosto muito do que eu faço. Né? Às vezes as outras pessoas, mulheres principalmente, né, perguntam, doutora, na área criminal, mas gosto muito, sabe?
Todo mundo tem direito à defesa, né? Independente se está certo, se está errado, tem direito à defesa. Está na Constituição, né? Está na Constituição, isso aí. Doutora, seu Insta? @ é a abreviação de doutora, DRA Michele Advogada. Michele, L-E, Michele Advogada. Perfeito. Então tá aí o Insta para quem quiser seguir os colegas aí, os Isso doutores, aí, né? nos prestigiarem. Exatamente. Muito importante. E, meus queridos telespectadores, eu vou pedir a permissão e a paciência de vocês um pouquinho para eu fazer uma pequena leitura que vai poder situá-los do que são as bets, né? E os últimos acontecimentos envolvendo as bets e também a questão legal, né? Eu vou citar aqui algumas legislações só para a gente situar e depois, na sequência, já vou passar a palavra para o doutor Cristiano aí, para o nosso querido professor, né? Então, o que são as bets, né? As bets são apostas de cota fixa de eventos esportivos, tá? São legalizadas por meio da Lei 13.756 de 2018. Então, já tem um tempo, né? E em 2023, então recentemente, a Presidência da República enviou uma medida provisória ao Congresso Nacional para aprimorar a lei de 2018. Congresso Nacional, só explicando um pouquinho para quem está chegando agora, é a nossa Casa Política Legislativa, né? Que inclui Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. Isso forma o Congresso Nacional. Juntamente com outro projeto de lei que já estava em tramitação, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Incluíram entre as apostas de cota fixa legalizadas no Brasil os chamados jogos online. Ó, pessoal, tá na telinha. Que foi sancionado, então, a Lei 14.790 de 2023. A partir desta lei de 2023, o Ministério da Fazenda recebeu a competência de regularizar o setor de apostas de cota fixa e criou, em 2024, a Secretaria de Prêmios e Apostas, SPA/MF. Sua prioridade é fazer o setor atuar de forma regulada e controlada. O direito ele é muito complexo, né? Então, essa pequena abordagem é importante apenas para situar o público, né, no nosso tema de hoje, que são as bets. As empresas de apostas também precisam garantir segurança da informação para seus usuários. A regulamentação prevê controle para prevenção de acesso não autorizado, inclusive por funcionários das empresas de apostas, proteção contra os hackers, localização segura de servidores, backup e alteração de dados, plano e fornecimento de energia ininterrupta, plano de continuidade de negócios. Entre outros, essas empresas também precisam fazer parte ou se associarem a organismos nacionais ou internacionais de monitoramento da integridade esportiva. A utilização de plataformas de jogos de apostas por crianças e adolescentes, isso é uma matéria que preocupa bastante, né? A proteção em relação a crianças e adolescentes. Ó, pais, fiquem ligados sempre nos jogos, né? Nas plataformas que os seus filhos estão acessando, crianças e adolescentes, e é proibida por lei e deve ser coibida por todos os agentes públicos responsáveis essas proibições, que já eram expressas no Estatuto da Criança e do Adolescente e foram reforçadas na nova legislação de 2023. Vai mais um pouquinho aqui a leitura, mas já chegaremos lá. A Lei 14.790 de 23 também proíbe explicitamente as apostas em eventos esportivos que envolvam categorias de base ou que tenham a participação exclusiva de menores de 18 anos de idade. Questão penal, né, doutora? E civil, né? Instalada em 12 de novembro de 2024. Esta parte eu achei muito interessante. Parabéns pelo texto, produção.
A CPI das bets é uma comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar a crescente influência dos jogos de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, sua possível ligação com organizações criminosas e o uso de influenciadores digitais para promovê-los, como Rico Melquiades e Virgínia Fonseca, que estão ali na imagem. Ó, pessoal, queridos telespectadores, a CPI, que teve como relatora a senadora Soraya Troniquet, teve o seu relatório final rejeitado em 12 de junho de 2025, por 4 votos a 3. E os interrogados, cita-se Rico Melquiades e Virgínia Fonseca, não foram indiciados. Então, as conclusões, os meus queridos telespectadores tenham de acordo com o entendimento pessoal de cada um. No primeiro semestre de 2025, cerca de 17,7 milhões de brasileiros realizaram apostas esportivas. É muita coisa, né? Conforme divulgação do Ministério da Fazenda, em agosto deste ano, desde a regulamentação no início do ano, foram autorizadas 78 empresas a ofertar apostas de cota fixa no país. Ao todo, são 182 bets regulamentadas. Pelo menos já temos, né, uma boa quantidade. Realizada no dia 14 de outubro deste ano, recente, então, a Operação Narcobet da Polícia Federal, olha só a área aí, doutora, resultou em 11 prisões, mais de uma dezena de veículos de luxo apreendidos e 630 milhões de reais bloqueados. Os recursos tinham como origem a lavagem de dinheiro. Vamos entrar nesse tema depois, telespectadores, que é a parte criminal que a doutora aí vai conversar conosco. Então, lavagem de dinheiro via bets, empresas de apostas online usadas como ferramenta para a entrada de recursos ilegais obtidos no exterior com rota de tráfico internacional de cocaína pelo mar. A operação resultou na prisão do influenciador Buzeira e do empresário Rodrigo Morgado. Está na telinha lá. Está lá na telinha, telespectadores. Último parágrafo. Nesta segunda-feira, então, breve, o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, afirmou que o Ministério da Fazenda deve apresentar, ainda nesta semana, uma nova proposta para recompor o espaço orçamentário deixado pela rejeição da medida provisória alternativa ao aumento do IOF, que tratava do corte de despesas e da tributação de bets e bancos, e que caducou na Câmara dos Deputados. Então, queridos telespectadores, queridos entrevistados, essas são as últimas notícias envolvendo as bets. E antes da gente adentrar a matéria, que é bastante complexa, quero agradecer a minha colega de programa, Paulinha Saikoski, dos programas Manhã de Crochê, que passa aqui na nossa TV Minuano, a minha linda tiara de crochê. Assista o programa da Paula, que é maravilhoso. Doutor, a palavra é sua. Bom, Fábio, a questão é complicada e, ao mesmo tempo, delicada. Primeiro, vamos entender de onde veio, o que é a tal da bet. Você falou que nada mais é do que um sistema de apostas, e de fato. Só que, juridicamente falando, a gente, de uma certa forma, sempre teve isso. Por exemplo, a gente tinha os bingos, que não eram legalizados, não são legalizados, tem aquela zona gris ali, e nunca foi registrado, por quê? Porque tinha uma série de implicações. Pois muito bem, tivemos uma outra realidade, o advento da internet. Tivemos aqueles sites de adultos, que tinham sede fora do país, e que as pessoas gastavam dinheiro, gastam até hoje, né, doutora?
sem vir um centavo para o cofre público, porque essas empresas tinham sede fora do país. A questão é... Fora do território nacional. Exatamente. Precisávamos regulamentar. O contrato de aposta, ele sempre existiu no ordenamento brasileiro e ele está regulamentado no nosso Código Civil, ali no artigo 814 a 817. O que é um contrato de aposta? É um contrato de risco. E esse contrato de risco, ele pressupõe 2 ou mais pessoas que tenham consciência, daí a importância de evitar que menores joguem, daquilo que estão fazendo e consequências de que aquilo que está sendo buscado, a sua opinião apostadora é diferente da minha opinião, por exemplo, provedor do jogo, que a gente tem consciência de que a gente pode perder. Então aí a gente já tem 3 elementos. E perder tudo, né? Tudo. Tudo. A gente já tem 3 elementos. A gente tem quantidade, a gente tem risco e a gente tem a situação. Ele se considera também um contrato que a gente chama de aleatório, não aleatório porque é doido, vai lá e vem cá, não. É porque ele está baseado num evento incerto e futuro. Qual seja, a vitória. Se eu acertar, se eu ganhar, eu ganho. Se não, jogos de azar, que no popular todo mundo conhece. Então a gente pode pensar que essa regulamentação por 2 motivos. Primeiro, a questão do risco. Exatamente. De quem está ali, né, jogando. E segundo, a questão da tributação. Exatamente. Passava batido sem passar pelos cofres públicos, é isso? Exatamente. Entendi. Nós já tínhamos contratos aleatórios como esse, só que o mais comum que a gente tinha é o contrato de seguro, que ele é baseado no evento futuro. Agora nós temos a questão das apostas e vamos combinar. A maioria do brasileiro adora aposta. Adora. E aí, com a regulamentação... Isso parece que está na cultura, né, doutores? Parece que está na cultura, né? A gente não brinca dizendo, eu aposto que eu vou ganhar esse processo. Verdade. Verdade. E a gente diz isso, claro, sem comprometer o profissionalismo e sem deixar o cliente com falsas esperanças. Sim, o advogado responsável não faz isso. Mas a gente teve essa regulamentação em 2018, que você falou, que foi me permitam ler Isso. aqui, que foi a 13.756, a legislação, que ela autoriza. E agora, ali em 23, a 14.790. Cria o Ministério da Fazenda e a Secretaria de Prêmios e Apostas. E o que fica pra gente? Fica algo que eu chamaria, se tu me permitir, se vocês me permitirem, segura essa pipa. Porque aí surgem os problemas. Porque a gente tem a regulamentação, que ela é necessária, que traz como requisitos o compromisso, que tenha sede no Brasil, para evitar aquele problema lá, para pelo menos entrar algum dinheiro aqui para a nação, tá? Que tenha localização fácil para que haja o controle, que tenha capacidade econômica e financeira para o tamanho do risco do investimento. E vejam bem, a gente está acostumado com aqueles joguinhos de futebol que a gente aposta 10, 200 reais. Existem pessoas que apostam muito mais. Então, Milhões. Exato. Milhões. E se esses ganham, a instituição precisa ter condições de pagar esse prêmio. Tem ainda a verificação e identificação dos apostadores, o que é interessante e gera ao mesmo tempo um problema, porque o ID, eu sou menor de idade, se eu tenho acesso ao ID do meu pai, o ID é a identificação, eu posso usar o celular do meu pai que é cadastrado, tenho acesso aos dados do meu pai, por exemplo, faço. Tá? Vê como é delicado, né? E ele precisa ser um sistema de apostas certificados. A grande vantagem é que a regulamentação foi muito clara. Ela traz um período de vigência, de autorização para funcionamento de 5 anos, renovável ad eternum, mas a cada 5 anos precisa fazer uma verificação. Para ver se está tudo legalizado. Se está tudo certo. Se tá tudo certo. E aí chegamos na questão da tributação, que para o Estado, lato sensu, estou falando governo, Brasil... A nível de país. Exatamente. Legislação federal. Legislação federal. Quem tributa é o Ministério da Fazenda. É uma tributação que vai, grande parte, para o governo federal. Só que ela tributa ao mesmo tempo operadores, os jogadores e as empresas. Do ponto de vista das empresas, nós temos uma tributação que lá no início era 12%, hoje ela já está em 18%. Tá? Aumentou. Aumentou agora em julho de 25 com o ministro Haddad, atual ministro da Fazenda, através de uma medida provisória que regulamentou, um decreto que regulamentou o aumento da alíquota, tá? E em contrapartida, nós temos uma tributação que vai para quem joga, que começou com 15% e hoje é 30%, é bem mais pesada. Me permite só fazer uma pergunta, professor? Claro, vamos professor, advogado? Pode explicar
numa linguagem bem simples para os nossos telespectadores, o que é o conceito alíquota? Tá, na realidade, a Só lei... para que os nossos telespectadores entendam, porque isso é um conceito do direito tributário, Exatamente. né? Esse é o contador é que tem que resolver. O que é alíquota? O que significa, né? O tributo, que nada mais é do que o gentil convite que a gente tem do governo federal para pagar uma taxinha, ela é criada por lei. Gostei Convite desse obrigatório. convite obrigatório. Um convite compulsório, assim, não depende da gente. Compulsório. Ele traz todos os elementos. Ele diz o nome do tributo, por exemplo, ele diz sobre o que incide o tributo, que no caso aqui são as apostas, o ganho das apostas, e a alíquota é o percentual que é cobrado sobre o valor do prêmio. Então, se a gente fosse botar uma equação simples, o tributo nada mais é do que a base de cálculo, que no caso vai ser o valor do prêmio, vezes a alíquota. Consegui entender. Acredito que os nossos telespectadores também. Agora E eu aí, entendi. nós temos essa tributação, ela incide da seguinte forma, tá? Ela é baseada no DGR ou GGR, se vocês quiserem, que é Gross Gaming Revenue, ou seja, o risco sobre o ganho bruto. Linguagem inglesa. Exatamente. Inglês. Nada mais é do que o risco do negócio. E assim, o valor a ser cobrado de tributação, ele vai ser o valor do prêmio menos, obviamente, o imposto de renda retido na fonte e menos ainda o valor o que incide na cadeia, os custos da empresa. Então, o que sobra é tributado, tá? É como se fosse um lucro líquido, grosso modo. É o que sobra do desconto. Exatamente. Perfeito. E aí esses 18% incidem. Qual é o problema que tem? Esse dinheiro que é cobrado, ele é investido em prol da comunidade. E essa é a grande crítica que fica. Primeiro, bets é uma coisa que é bastante controversa, o pessoal não está preocupado em entender, mas sim em jogar. Mas o retorno que tem para a sociedade é relativamente baixo. Se a gente parar para estudar percentuais, esses 18%, do valor dos 18%, 10% vão para a Seguridade Social, 3% vão para o Ministério dos Esportes, Olha só. 2,55% vão para os fundos de segurança pública que a gente precisa aparelhar o Estado. 1,63% vai para clubes e jogadores de futebol, as premiações, vai ajudar nas premiações. Incentivo Agora, a barbaridade é que só 0,82% vai para a educação básica. Nossa. Ou seja, de todos esses 18%, e nós estamos falando de uma gama que atualmente vai, a previsão orçamentária do ministro Haddad para o próximo ano é de 6 a 12 bilhões. É dinheiro pra caramba, é dinheiro pra cacete, com perdão da palavra, Sim. Mas Por que tão pouco? 0,82%, só isso vai para a educação básica. Então, 0,82 é quase nada. É quase nada. Então tem que haver um movimento. 0,82 de 6 ou 12 bilhões é muito dinheiro, mas ainda assim a gente tem necessidades muito grandes. Muito grandes. Nesse Sim, setor. sim. E aí, em contrapartida, para os apostadores, é importante dizer que eles vão ter uma tributação pesada, 30%, o que já compensa a perda do IOF, mas ainda assim o governo estuda medidas para aumentar um pouquinho essa arrecadação. Eles só vão pagar sobre aquilo que exceder o teto de isenção, que hoje está em 2.428,80, tá? Então, ou seja, se o meu prêmio for R$10.000, tira 2.428 e o restante aplica 30% em cima. Tá? Essa é a situação. E para apostar tem que ter bom senso, né, gente? Como tudo na vida. Tem que ser maior de idade, tem que ser responsável. A gente tem que entender que o apostador ele precisa ter essa liberdade. E isso é uma das exigências legais de definir limites de aposta, o limite do valor que eu vou investir. Que todo mundo pensa, vou apostar. Só que ninguém entende que para apostar eu tenho que depositar um dinheirinho lá. Então, precisa ter um regulador desse limite. A gente precisa, por exemplo, ter advertências claras, que geralmente estão em letras minúsculas, bem que quase não se enxerga. E tela de celular é uma coisa bárbara, né? Quem é tararaca como eu, que usa óculos desde pequeno... É que, se São me dois. permite, Claro, o doutora. problema da população que eu vejo é que muitos, eles encaram essas apostas, essas bets como... investimento às vezes. Exato. Eles têm a ideia de investimento, Exato. né? Não uma diversão, um entretenimento.
É um investimento, é erradíssimo. Isso é uma concepção, né? Que daqui a pouco tem que ser trabalhada, tem que ser falada, né? Que tem várias implicações. E já finalizando esse ponto, tá? A gente tem que ter também, por obrigação legal, nos sites, e aí de novo remeto às telas de celulares, aos computadores, enfim, advertências sobre a possibilidade do problema que se cria. O vício do jogo. E as operadoras, as tais das bets, elas precisam ter também estrutura para atender esses jogadores que apresentem sinais. Isso tudo fica sobre a auditoria, a auditagem do governo federal, que tem órgãos para fiscalização. A questão é, como é que a gente vai fiscalizar? Como é que uma pessoa que talvez não saiba que possa ter um risco de vício vai identificar e vai correr atrás? É que o viciado não admite que não é viciado, admita, né? Nunca. Né? O viciado é muito difícil ele admitir que ele é viciado. Agora me permite fazer uma pergunta. E o dono do negócio, para ele é interessante, né? Quanto mais viciado tiver, melhor para ele. Melhor, né? Melhor. E aí, o gap que fica, tudo é muito bonito, a gente precisava de uma regulamentação, a gente tem essa regulamentação, agora é colocar ela em prática. Como tu disseste, ela é muito recente. De 18... ou mesmo, se a gente considerar 23, ela é bastante recente. A gente aparelha, só que nós temos um Estado que ele é estruturado para prover serviços básicos. Esse dinheiro entra para esses serviços básicos, porque a tributação ela só existe, gente. Todo mundo, eu pago muito imposto. Paga muito imposto, paga muita taxa, paga muita contribuição. Agora, isso é necessário para manter a estrutura estatal que a gente tem, que não fomos nós que criamos, ela está na Constituição Federal. E uma Constituição que, diga-se de passagem, é cidadã. Ela defende o cidadão. A questão é, esse dinheiro, ele entra e ele é necessário, a questão fica no cobrar bem, cobrar o necessário para manter essa estrutura. Problemas sociais existem e eles não são controlados pela nossa vontade, eles vão crescendo. A questão é, esse dimensionamento que se tem, esse dinheiro que se arrecada, ele é suficiente e, acima de tudo, a estrutura que se montou, ela é eficaz para fazer esse controle, essa auditoria? É tudo muito recente, acho que Exato. ainda vamos ter que ter um tempo para ver se isso vai funcionar, né? E o que fica pegando para mim é o seguinte, tem uma série de advertências, bloqueios, tem que ser maioridade, eu não posso usar dinheiro, tal, mas até agora não tem do governo federal, depois daquela bronca do INSS, lá do desconto das pensões, etc e tal, um mecanismo de controle que impeça quem ganha em Bolsa Família de apostar. Mas o projeto é que quem tem a inscrição no cadastro único ser proibido de poder fazer o cadastro nas plataformas de aposta. Ainda estamos no projeto, né? Ainda está no projeto. Ainda é só projeto. E que deveria já estar, né? Só projeto. Sim, projeto, Hanon. Um dos critérios seria esse aí. Uma das ideias é a pessoa que tem, né, a inscrição no cadastro único não poder se inscrever nas plataformas de aposta. O que eu acho, e aí é uma questão de cultura, voltamos para aquele 0,82%. A gente tem que aprender a não gastar mais do que a gente tem. As pessoas pegam crédito para fazer aposta. Exato. Usa cartão de crédito para fazer aposta. E quando a gente começa a estudar, lá quando eu fiz especialização em Direito Tributário e depois o mestrado em Direito Econômico, aliás, em Economia Aplicada, melhor dizendo, a gente aprende de que existe uma coisinha chamada capacidade contributiva, que nada mais é do que capacidade de endividamento. Ou seja, eu preciso aprender a viver com o que eu tenho. Se eu gosto de apostar, pois muito bem, eu tenho que separar um valor que não faça falta para as outras necessidades básicas. E o contrassenso é, com educação baixa, a pessoa que ganha Boa Família diz assim, minha vida é tão difícil, eu preciso me divertir, vou dar uma jogadinha. Tá tudo bem, só que não com dinheiro que o governo te dá, penso eu, para sobreviver. Para cuidar dos teus filhos? Isso é questão cultural, né? Exato. Eu li numa pesquisa, numa reportagem, que eu estava olhando sobre o tema, que ali o senador estava dizendo que 3 bilhões, eles conseguiram constatar que 3 bilhões de Bolsa Família foram usados para jogos de aposta. Nossa, Senhor, é muito dinheiro. Coisa, é muito dinheiro. Imagina, se a arrecadação ficar em 6, desses 3, vem de gente que precisa de dinheiro para sobreviver, que não tem tanto acesso aos meios. Em outras palavras, deixa de se alimentar, deixa de comer, deixa de suprir as necessidades básicas para jogar. Isso é uma questão cultural e séria, muito séria. É a bet que a gente tem.
Que particularmente eu nunca adentrei a nenhum dos sites para jogar, porque jogo a dinheiro eu tô fora. Muito sério, muito É sério. que aí entra, entendo eu, né? O CONAR, eu acho que é a agência que fiscaliza Isso, a a propaganda, a publicidade, publicidade, né? Usar os influenciadores, que são pessoas que estão na mídia e que as pessoas se deixam influenciar dependendo, né, do grau de instrução ali da pessoa, né? Ela se deixa mais, se deixa menos. E aí eles usam esses influenciadores, né, já para pegar a pessoa para... Mas se ele o está fazendo, se ele está bacana foi os jogando, eu faço. 4-3, né? Isso que foi o bacana. Então, acho que Mas tem vivemos que num país pensar. eminentemente político, né? Os Temos que interesses pensar, não necessariamente são aqueles que a gente no papel tem em defesa. Vai do momento, vai da circunstância e aí joga para criminalização da questão, passando a bola para... Um detalhe importante também, que agora tu falou de novo na votação, que Isso. fazia 10 anos que um relatório não era rejeitado. Imagina. E justamente este foi. Doutor, Vamos lá. fala um pouquinho dos impostos das bets. Ai, Jesus, vamos Tem lá. tem uma lâmina aí, né? Um slide. Lâmina no meu tempo, nossa, um slide. Ué. Queridos telespectadores, pedi para a produção botar o slide. Olha aí, gente, Então. como é que é dividido, tá? Daquilo que é arrecadado, tá? 86,4% vai para os setores beneficiados, como eu falei, turismo, esporte, educação, segurança, saúde, indústria e seguridade social. 7,3% vai para os beneficiados, os esportes pelo direito de imagem. Aqui são os prêmios, 7,3% são os prêmios de clubes e jogadores. E 6,3% vai para os outros setores, tá? Então, grande parte vai para aquilo que ela é destinado. Se a gente tem que cobrar, vamos investir em áreas sociais. Turismo, educação, saúde, esporte. Naqueles percentuais que nós falamos. Educação é muito pouco, gente. É pouco, Muito pouquíssimo. pouco. E o imposto vai para onde? Primeiro, para cobrar, a Receita Federal emite o documento de arrecadação, o chamado DARF, que está aqui, tá? A famosa DARF. Isso. A gente vê muito, né, doutora, por aí as DARFs. E tá melhorzinha, porque tinha DARF preta, DARF vermelha, DARF... Agora DARF é DARF, pronto, tá? Unificou. E aí, a situação atual é que o sistema está ativo, mas desse valor arrecadado, como a regulamentação é muito nova, tem muita parte que não está chegando onde devia. E por qual motivo? Na realidade, eu não conheço os sistemas internos, os mecanismos da administração pública, mas via de regra, ela entra nos cofres públicos e a gente está falando de uma gama de impostos. A gente não está falando só de imposto de renda, a gente está falando de contribuição social, a gente está falando de uma série de coisas. E nós temos a administração direta, que é o Ministério da Fazenda, e a administração indireta, que está vinculada à Secretaria ao Serviço, à Secretaria de Prêmios e Apostas. Então, o repasse é que é o gatilho. O dinheiro, provavelmente, ele entra. Agora, nós temos uma estrutura um tanto quanto burocrática que depende de verificação, de fiscalização, depende de braço, que ainda é manual. De pessoal. Para liberar essa situação. O sistema libera na hora, mas o funcionário, ele tem o dever de fiscalizar e acredito que, como nós não temos tantos funcionários públicos assim nos lugares certos, a gente tem esse problema. Falta mão de obra. Exatamente. E aí nós temos, como funciona? Não, pode passar. Nós temos o pessoal recebendo pagamento e apostando em Pix. E até bem pouco tempo, lembrem, a tributação sobre o Pix era uma coisa complicada. Hoje já se tem uma coisa bastante rudimentar, bastante elementar do Pix sendo tributado. Do Pix podendo ser revertido, desfeito, mas até bem pouco tempo nós não tínhamos. E aí nós temos, 2,2, 1,3, 0,7, 0,5. E ainda nós temos uma situação atual que as entidades não sabem quando cada bet deve pagar. Ou seja, nós temos um percentual de 18%. Só que, assim como a gente tem a alíquota no imposto de renda, a gente tem uma alíquota de enquadramento da bet. Todas elas têm a mesma natureza, mas dependendo do rol de faturamento, essas alíquotas podem oscilar. Variar, né? Exatamente. E como a maioria das bets que a gente tem, elas têm sede no Brasil e elas, todavia, têm origem norte-americana. Por exemplo, nós temos uma bet chamada... Posso falar o nome? Pode. Bet MGM, que, salvo o melhor juízo, MGM é um parque na Disney baseado num estúdio de cinema da década de ouro do cinema, tá? Com Joan Crawford e etc e tal. Que não tem... A origem é estrangeira. Então, em que pese haja sede no Brasil, haja profissional, haja todo um corpo, explica como funciona no Brasil para uma gestão norte-americana. Principalmente no momento atual,
onde as nossas relações de alíquotas, taxas, tributação, comércio, está mais complicada. Então, grosso modo, nós temos esses percentuais, só que as bets oscilam. Um mês eu pago isso, numa competência, melhor dizendo, eu pago isso, numa outra competência eu pago aquilo. Competência em termos jurídicos é mês ou ano? Pode ser mês ou pode ser ano. A gente tem uma coisa fantástica chamada ano fiscal, que é uma coisa que tem na lei das sociedades anônimas, que deu tão certo lá que eles copiaram para o direito tributário. Então a gente tem exercício fiscal ou ano fiscal, que é 1º de janeiro a 31/12. E dependendo do tipo de empresa, a gente pode ter um recolhimento mensal, pode ter um recolhimento trimestral ou anual. Muito tá? bem. E aí a questão é, como é que vai funcionar? Como é que as bets pagam pelo direito de imagem nas atividades esportivas? A gente tem um percentual definido. Porém, a fiscalização disso, cada clube vai querer receber o que lhe pertence, por exemplo. Mas o que é que vai dizer que o seu clube... Permita-me, a doutora é colorado ou é gremista? Gremista. Eu também, você. Colorado. Viu? Então, o Grêmio vai querer receber aquilo que lhe caberia pelo uso da imagem, o Inter também. E quem é que vai dizer que quem merece mais? Não tem. Eu quero... não tem essa regulamentação aí. Como é que eu vou... Direito de imagem é uma coisa que, Entendi. em que pese já bem mais trabalhada, ainda é recente. Existem estudos. Qual é a imagem que vale mais? A Maitê Proença, que teve uma questão lá atrás de exposição indevida na mídia, por terem divulgado uma foto dela para uma revista masculina nua sem autorização dela, ela ganhou uma certa quantia. Hoje, essa mesma situação com pessoas famosas publicadas dá uma quantia infinitamente maior. Entendi. E recolhe-se tributação sobre isso? As indenizações, por exemplo, que é o caso da Maitê e dessa outra pessoa pública, Como fica? pagam tributação? Indenização, via de regra, é isenta. Olha que interessante, né? E aí? E se não tem regulamentação, não tem autorização de E o cobrar. direito de imagem, cada um vai querer puxar o seu. De novo, temos um problema de fiscalização. Eu, clube, ou eu, detentor da imagem, eu sei o quanto eu valho, ou quanto eu acredito que valho, mas eu vou ter acesso suficiente para saber se aquilo que a minha imagem está recebendo é o equivalente ao que eu mereço, ou que eu deveria receber por aquela determinada situação. E aí nós temos várias pessoas famosas, como Galvão Bueno, fazendo propaganda de bet, jogadores fazendo propaganda Neymar. de bet. Neymar. Quem é que vale mais? Como é que são? E tantos outros, né? São contratos amarrados, mas esses contratos, vocês sabem que todo contrato, ele é no mínimo discutível, se ele não for errado. E aí? Beleza. Eu vou deixar agora o doutor Por tomar favor. uma aguinha. Vou deixar a Michelle falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho sobre lavagem, eu acho que se enquadra bem. Lavagem de dinheiro é um interessante tema, né? Isso. Ou quer abordar uma outra parte antes? Deixa eu aí, só voltar doutora? um pouquinho antes para dar uma Perfeito. introdução. Essas casas de apostas, essas plataformas de apostas, Antes né? disso, Mundo Jurídico é um programa feito para você. Tenho certeza que hoje a gente vai sair daqui cheio de novas informações e novos conceitos aí na área tributária, que eu particularmente acho realmente muito difícil, doutor. Parabéns. Complexo, né? É bem complexo. Siga lá, doutora. Tá. Essas casas de apostas, elas surgiram com uma epidemia, né? Até comparam, te falam que é pior que o Covid. Eu vejo comentários, né, as pessoas comentando, né, reportagens que é pior que a Covid. Porque a gente tem em média ali, atualmente, mais de 6 mil plataformas de apostas, né, de diversas, esportiva ou de jogos, né? E uma média de 180 só são regularizadas. Então, o que acontece com isso? Houve uma liberação, mas não acompanhou a regularização e a fiscalização. Então, a gente tem aqui uma média de 6 para 180, a gente tem 5.800 e poucas plataformas de apostas de forma clandestina. Aí que abre a porta e a janela e tudo para o crime. Exato. Entendeu? Aí que vem essa falta da regulamentação e da fiscalização. Liberaram, mas não regularizaram e não fiscalizaram. Aí abriram a porteira. Agora, né? Abriram a porteira, né? Para poder cometer o crime, né?
Aí, como o programa como é feito para a cidadania, eu trouxe assim, ó, como há vários crimes que podem acontecer, eu trouxe 3 mais que mais acontecem e que é para informação para a população, né? Perfeito. O que a gente tem nesses crimes? O estelionato. Tá? O que é o estelionato? São essas 5.000 e poucas casas clandestinas, plataformas de apostas clandestinas, que tu aplica o teu dinheirinho ali para fazer a tua aposta, né? E tu não recebe o prêmio, né? Essas são o que acontece nas clandestinas, a maioria é isso aí. Aí ela se enquadra no estelionato. Tu faz a tua aposta e o prêmio tu ganha E se a e não doutora volta. me permite, Claro. tem prazo para retirar o prêmio? Tem, né? Tipo, é um prazo de 30 dias. Se você não tira, a casa fica. Aí, no caso, não tem nem o prazo e nem o prêmio. Nem o prêmio, isso aí. A vantagem é só da casa. Lesão total econômica. Porque o estelionato é quando tu tira uma vantagem, né, da confiança da pessoa, né? Mas toma proveito daquilo ali, né? E recebe valores. Então, o estelionato, nessas 5.000 e tantas casas aí clandestinas, tá aí o estelionato pronto para ser feito, prato quente. Recebe o valor da aposta, mas não repassa o valor do prêmio, né? Interessante, né? Outro crime também bastante comum que acontece é a fraude e extorsão, né? O que é o principal aí? Tem vários tipos que pode ocorrer aí dentro, mas o principal é o vazamento de dados das pessoas, né, dos apostadores, né? Vaza os dados pessoais, contas bancárias. Com essas informações, eles podem acessar a conta bancária para cometer fraudes. Ter acesso diretamente dentro da conta bancária dessas pessoas, porque não existe nessas plataformas clandestinas um sistema, uma ferramenta de proteção, né, desses dados. Muitos até vendem esses dados, né, usam esses dados dos apostadores, ainda comercializam, repassam nessas informações. Isso aí. Então, crime em cima de crime, né? Aqui a gente também pode citar entre fraude e extorsão os falsos resultados, principalmente nas apostas esportivas, né? E nas mídias, né? Esportiva. As mídias também tem bastante isso, né? Falando números que não vão ser alcançados nunca. Sim. Mas o que acontece aqui também? A fraude na aposta do jogo de futebol, né? O que acontece? Vão fraudar aquele resultado em razão do que beneficia mais ali o jogo. Nós tivemos agora um jogador que Manipulam. foi envolvido, né? Tipo, ele tinha sido combinado para não jogar do jeito que deveria, que certamente se ele jogasse... Isso aí. É manipulado, né, o resultado do jogo para quem melhor caber esse resultado, né? E também dentro dessas manipulações, aí foram surgindo outras formas de apostas que, entendo eu, que seja para facilitar essa manipulação. Tipo, não é só o resultado do jogo, né? Tem quantos cartão vermelho, quantos cartão amarelo, quantos escanteio, né? Quantos gol tal jogador vai fazer. Isso aí tudo tu vai abrindo janelas para fraude, para manipulação, entendeu? Se eu vou fazer apostas em cartões amarelo, vermelho, eu tenho já o juiz que eu posso subornar ele. Quantos interesses, né, por trás? Muitos interesses. E aí vai abrindo mais brechas para o crime ir acontecendo, né? Quanto mais opções tu tem dentro da plataforma ali esportiva, você fica. Sério, né? Sério. Muito. Culturalmente, muito sério isso. Muito. Que mais? Aí nós podemos entrar agora na tão falada lavagem de dinheiro. Porque aqui tem peixe grande, né? Aqui são crimes. Bem grande, né? Aqui são crimes com organizações criminosas. Doutora, explica para o nosso público o que é a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro do tipo penal, né? Sim, a lavagem de dinheiro é uma linguagem bem simples, né, para a nossa população, que nossos espectadores. É quando tu pega um dinheiro, envolve o crime de tráfico, de homicídio, de sequestro, aquele dinheiro que é sujo, né, que é um dinheiro ilícito, e tu tem que fazer ele se tornar lícito, né? E tu tem que fazer ele ter uma origem lícita, ele ficar limpo, por isso que é lavagem de dinheiro, né? Então, o que acontece isso dentro das plataformas de apostas? Que nem os peixes grandes, que isso aí envolve organização criminosa, facções criminosas, que chegam a financiar até terrorismo. Até terrorismo é financiado com esse dinheiro das organização criminosa. A lavagem de dinheiro, ela tem 3 fases, né, para acontecer. Ela tem a colocação do dinheiro,
né? Tu pega aquele dinheiro sujo, que nem a gente falou, ilícito, e tu bota lá, deposita ele dentro da plataforma de jogos. Nossa. Né? Tu deposita ele ali. É muita articulação Manipulando por trás, resultado. né? E a fraude lá para manipular o resultado também. Para voltar Para quentão. voltar o dinheiro. Isso. Então, tu tem a colocação do dinheiro, vai lá e deposita a tua conta lá na plataforma, né? Aí, esse dinheiro, ele começa a ser disfarçado ali dentro da plataforma, tá? E tem várias formas de disfarçar isso aí. Tu pode fazer várias contas e usar os laranjas, né? Para fazer as apostas, né? E todos Um eles pouco. vão ganhar. Claro. Um pouco no nome de um, de outro. Assim Isso, vai. pode usar, faz quantas contas quiser e usa o nome de laranjas, né? Tu pode deixar também o valor ilícito ali, o valor sujo, um tempo depositado naquela conta ali da plataforma sem usar ele, entendeu? Aí depois ele se torna, tu consegue depois fazer ele ficar limpo, né? A lavagem dele. Tu pode, eles também fazem criação de plataformas falsas. Tu faz que não existe, eles fazem uma simulação, né? Que aquela plataforma ali tu faz a aposta, tem o ganhador, tem o prêmio, mas é tudo Gente, fictício. Brasileiro, vou contar uma coisa, né? Criativo, né? É muito criativo. É muito criativo. Criativo. É realmente assim, ó. O público que está nos assistindo, preste bem atenção. Onde é que vão botar o seu dinheirinho tão suado? Não é apostem, mesmo? de preferência. Porque se tu tá entrando, tem a plataforma falsa, né, ali, tu vai... É muita criatividade, é muita articulação, né? Porque Pelo lembra que é ilícito. só a média de 180, praticamente 6 mil plataformas que são regularizadas. O resto tudo é Imagina. clandestino, sem regularização, Então, sem olha, de fiscalização. 6 mil plataformas que existem, apenas 180, né? Uma média de 180. Uma média de 180 regularizadas. E aí eu pergunto, a fiscalização não está tendo braço? pra Não tem passar braço isso? para atender Não, tudo. não tem. Não tem É braço. por isso que abre, eles ficam ali à vontade cometendo o crime, né? E a gente também tem a outra fase, tem a colocação, a ocultação e a integração. São essas 3 fases da lavagem de Até dinheiro. a produção está me chamando a atenção aqui. 178 corretamente O número correto. regularizados. Viu? Uma média. Gente, Então não chega nem a absurdo. 180 ainda. Não chegou a 180, doutora. Tá, e aí a integração. O que é a integração? É a fase da lavagem de dinheiro que tu vai tornar aquele valor ilícito e sujo em limpo. O que tu pega? Tu vai pegar ele, tu vai levar ele para o sistema financeiro, né? Depois que ele passou ali pelo jogo da aposta, ele sai, se tu é um ganhador, né? Ou tu recebeu o prêmio, aquele prêmio ele se torna lícito, né? Aí tu joga ele no sistema financeiro, adquirindo bens, ações, Aqueles investindo carros em lindos, criptomoedas. maravilhosos. E ninguém questiona mais a Mansões. origem do dinheiro, Não, porque ele é não, ele lícito. passou. Ele é quente. Quente, sim. Mas tem organizações criminosas que eles têm as próprias plataformas falsas, onde eles fazem toda essa simulação, né? É muito Entra sério. o jogo, entra a aposta e sai como um dinheiro de ganho de aposta para lavar o dinheiro, Exato. né? Que é realmente. Divertido. Tô O sendo Brasil irônico. realmente tem que ter Mas esse isso, olhar, mas né? isso não é mérito do Regulamentar. brasileiro. Se a gente parar para pensar, isso é uma Prática. situação que está ocorrendo no mundo todo. Todo. Existem alguns países que, por exemplo, não permitem isso. O Reino Unido é bem chato, eles permitem aqueles programas tipo roletrando, sabe? Que você Sim, roda, sim, ganhei sim, tanto. sim. É ali, a raspadinha. Mas não mais que isso. Mas não se cria. Não se oportuniza nem para nascer algo Exato. errado. O Brasil, ao contrário, nasce o errado e depois se Mas corre a atrás pra tentar diferença, eu acho, que regulamentar, difere, né, é o que nos outros países há efetivamente a regulamentação e a Exato. fiscalização. Então, Exato. eu acho que no nascedor, Essa é a diferença. né, já nasce, só nasce, já E como vocês estruturado. falaram, aqui a doutora está trazendo um elemento de cultura. Porque assim, ó, a gente não tem o preparo para entender como funciona. A gente copia aquilo que parece legal de fora. Isso aí. E que nem eu falei, eles liberaram, né? E aí eles deixaram liberado, mas como eles não regulamentaram e não fiscalizaram, eles deram a interesses, né? Claro. Para que essas plataformas fossem criadas e para dar vantagens para aqueles que... E o valor expressivo ajuda, porque, por exemplo, cadê que legalizam o jogo do bicho? Sim. Que é uma forma de aposta que existe desde que a gente nem pensava em nascer. E aí? Antigo, né? O jogo do bicho. É, Muito eu sou antigo, dessa né? época. Nossa, É. eu também, doutor. E a forma, então, esses crimes de estelionato, fraude, extorsão, lavagem de dinheiro, né, que é o mais comum, digamos assim, dentro da plataforma,
só vai dar uma amenizada, uma diminuída, né, com a regulamentação e principalmente a fiscalização dessas plataformas, né? E aí eles estão a regulamentação, ela está exigindo que essas plataformas, né, elas façam um mapeamento dos apostadores. Eles querem criar, inclusive, a identificação facial ali, né? Para identificar se realmente é a pessoa, se não é menor de 18 anos que está entrando e fazendo as apostas. Sério, né? Então, eles estão exigindo isso, que eles usem ferramentas, que eles invistam em ferramentas, em software, para ter esse controle, né? Que eles manipulem, que eles tenham um controle das apostas que são mais perigosas, mais de risco. Mais altos. Mais de risco. Isso tudo eles têm essa previsão e estão exigindo isso para poder ter uma boa fiscalização, né? Inclusive identificação visual, né? A facial ali da pessoa para poder ter certeza de quem é o apostador, né? E fazer esse controle das grandes apostas. Queridos entrevistados, já estamos, que peninha, né? Já Acabou estamos o nosso nos tempo encaminhando para o final. Eu acho que nós vamos, queridos telespectadores, combinar aí uma outra data para dar sequência a esse bate-papo tão bacana aqui, né? Então, quero dizer aqui que o programa de hoje foi realmente muito bacana. Aprendi bastante, alguns conceitos aqui que são bastante difíceis, né? É bastante complexo. A matéria é bonita. Complexo. Né? E que o direito tributário, ele está todos os dias na nossa vida. Né? Então, isso é o cotidiano do programa Mundo Jurídico. Vou passar a palavra para o doutor Cristiano para fazer as suas considerações finais. Bom, aí. Quero agradecer a oportunidade, Fábio. Doutora Michele, foi um prazer dividir aqui o espaço e dizer para todo mundo que tributação é uma coisa muito simples. A gente vive num universo que a gente paga muito tributo e a gente não sente. Quer dizer, sente, nós sentimos. Mas, por exemplo, todas as compras que a gente faz em mercado, a gente tem ICMS, que é o Imposto Estadual de Circulação de Mercadorias e Serviços. A gente tem Imposto sobre Produtos Industrializados, que também o arroz que a gente come, ele não chegou ali do jeito que ele foi plantado, que ele nasceu. O pãozinho que a gente compra, ele já não sai pãozinho, né? Ele começa lá na lavoura, planta trigo. Como diz o ditado, agro é pop, agro é tudo, né? A gente vem dali. Então, se a gente entender esses mecanismos, e não precisa ser nenhum operador do direito para isso, basta que a gente entenda aquilo que a Constituição nos permite. Tipo, nós somos sujeitos de direitos e deveres. Nós temos uma Carta Cidadã que diz que a gente tem direitos. Quais são esses direitos? O pagar corretamente. E o pagar corretamente pressupõe também se planejar. Eu quero me divertir? Eu quero apostar em jogos? Tudo bem, eu sou fãzão de futebol e o brasileiro ama futebol? Tá tudo certo. A questão é, educação financeira. Como é que eu faço para não me endividar? Para não gerar uma expectativa? Lembrando, é um contrato de risco que pode ser frustrada. E acima de tudo, como é que eu vou fazer para investir em empresas que não sejam criminosas para não alimentar esse mercado? Então, fica o carinho, fico à disposição do programa e das pessoas. Eu sou bem ruim para redes sociais, eu reposto e publico, mas entre em contato, a gente pode conversar. Trabalho num escritório que trabalha com essas questões. Uma assessoria bem feita é importante. Perfeito. Agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos. Doutora Michele, suas considerações finais? Eu vou falar diretamente com o público em relação para ter cuidado dessas plataformas, né? Porque tem muita plataforma falsa. E se for vítima, né, desse tipo de golpe, tenta juntar o máximo possível dessas provas, faça uma ocorrência policial, tenta entrar em contato com a plataforma. Se não tiver êxito, procura um advogado de confiança para buscar o teu direito a tentar ressarcir pelo menos o prejuízo, né? Para ele te orientar em relação à forma processual, né? Agir na forma processual para buscar esse reparo. E jogar de forma consciente, né? Consciente, não é investimento, é uma diversão, né? Não se meta em crédito para poder jogar, né? Ter consciência, né? Ter responsabilidade, né? Nesse tipo de coisa. E a responsabilidade eu acho que é a chave de tudo, assim. E eu entendo assim, ninguém vai ficar rico nessas plataformas, porque elas foram feitas para ganhar, não para pagar.
Então, acho que Exato. tem que ter a consciência disso. E o meu agradecimento novamente pelo convite, estou à disposição, né? Meu escritório está à disposição, estamos à disposição. O Mundo Jurídico, que agradece a presença dos nossos entrevistados, o programa foi maravilhoso. Quero agradecer a audiência e assistam o nosso programa que fica lá no YouTube da TV Minuano, canal 525 da Claro. E também tem lá o Insta, né? mundojurídico.set. E até a próxima edição do Mundo Jurídico, feito para você.